Olha só, a gente volta a chamar o Kenzo Matida para detalhar um pouquinho a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito da suspensão dos testes da Coronavac. Kenzo Matida, teve postagem e teve ironia, né? Pois é, em uma rede social, Dani, o presidente Jair Bolsonaro comemorou, né? Ele falou ali, abre aspas, mais uma vez, mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Fecha aspas, foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro numa rede social. A repórter Natália André traz os detalhes para a gente, toda essa repercussão. Natália, boa tarde. Oi, Kenzo, boa tarde a você, a todo mundo que nos acompanha. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o governador de São Paulo, João Dória, em relação à obrigatoriedade da vacina. O presidente, de manhã, fez um post nas suas redes sociais trazendo detalhes de medidas de enfrentamento ao novo coronavírus no Ministério da Ciência, do ministro Marcos Pontes. E aí, lá nos comentários, um apoiador perguntou ao presidente Jair Bolsonaro se, caso a ciência comprovasse a eficácia da Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro compraria a vacina chinesa. E o presidente respondeu da seguinte forma, abre aspas, morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. Aqui tudo nas palavras do presidente. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha, fecha aspas. O presidente ainda colocou aqui um link, né, com os detalhes, de uma matéria com os detalhes da suspensão. Vale a gente recordar um pouco, então, toda essa confusão de obrigatoriedade. O governador de São Paulo diz que no estado de São Paulo, independentemente de qual vacina tenha a comprovação científica, Coronavac ou qualquer outra, a vacinação contra o novo coronavírus será obrigatória no estado. E o presidente Jair Bolsonaro disse que isso não existe, que quem decide essa questão é o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Fato que a situação, todo o caso, já chegou à Suprema Corte brasileira. Tem algumas ações prontas para serem julgadas, né? A gente está esperando o posicionamento do presidente do STF, Luiz Fux, para marcar a data desse julgamento dessas ações. Algumas contra o presidente e uma a favor do presidente. Eu comentei do ministro da Saúde, do ministro Eduardo Pazuello, vale a gente pontuar que ainda falta, né? Já teve coletiva do Butantan, já teve coletiva da Anvisa, mas o Ministério da Saúde está em silêncio. E o ministro Eduardo Pazuello voltou a trabalhar. Está trabalhando desde ontem, né? Ficou quase 20 dias afastado por causa da doença, do novo coronavírus. Ele teve a doença, ele voltou ontem, já ainda despachando do hotel de trânsito dos oficiais, onde ele fica aqui em Brasília, mas já tem a previsão dele ir para o Ministério da Saúde a partir de amanhã. Já vai ter aí todo um evento, lançamento de campanha do Novembro Azul e, claro, o ministro vai ser questionado em relação a isso. O último ponto que eu lembro de todo esse conflito é que o Ministério da Saúde vem falando bastante com o Instituto Butantan, claro, com o governo de São Paulo, e lá no dia 19 de outubro, antes mesmo do ministro se afastar por causa da doença, ele enviou uma carta ao Instituto Butantan, uma carta de interesses na aquisição das 46 milhões de doses da vacina chinesa. Essa carta foi enviada ao Instituto Butantan e o ministro, portanto, dizendo que tinha esse interesse. No dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o ministro e ficou aí toda essa situação. A gente aguarda, portanto, uma manifestação do Ministério da Saúde. Volto ao estúdio.